Bia, tá tudo bem com você? Ah, e o Pedro tá aí, ó. Oi, João Pedro, bom dia. Tudo bem? Acho que eu tô falando um pouco alto demais aqui, atrapalhando a vizinhança. Galera, vou começar a gravar. Ah, já tá gravando, beleza. Eu quero começar a aula. Sabendo do Noah. Noah, tá tudo bem? Eu te perguntei, você não respondeu, cara. Tá. Ah, que bom, então. Vocês já viram a tarefa dessa semana? Eu imagino que ainda não, né? A Fabiola já. Eu vi, prof. É Ainda um não. questionário, e daí acho que na 9 tem uma atividade que é de gráficos, que daí tem que responder. A 1 e a 2, né? Uhum. Na verdade, todo questionário ele vai ser respondido, ok? Eu vi, mas eu tô meio bugado. Uhum. Então, vamos começar a aula aqui, ó, gente. Semana 28 é essa semana, que começa hoje e acaba dia 2 de outubro, tá bom? A gente finalizou os estudos, né, a abordagem, ainda que genérica, né, sobre os aspectos físicos e humanos, tá, da região sudeste, galera. Então, eu lembro que vocês comentaram, né, que foi interessante fazer o questionário, porque daí a partir dele também eu fiz a prova, né? Então, eu elaborei algumas questões, tá, para que vocês respondessem com base, então, na região sudeste, tá? Na verdade, as respostas vocês vão encontrar nos capítulos, nos 2 últimos capítulos, tá? No capítulo, acho que é 12 e 13, ou só no 13. Só no 13, tá? Prof, eu caí, mas estou de volta. Tá bom, Kian. Então, esse questionário aí vocês vão responder com base no capítulo 13, tá? Do livro didático. Não deixem de fazer todas as questões, tá? Galera, não é para ter dificuldade, tá? Vocês lendo o livro, vocês vão conseguir responder, tá bom? E depois, lá no dia 2, vocês encaminharem para mim lá no Classroom, tá? Ah, eu não escrevi isso. Eu não escrevi. Do 11, 12? Ou 12, 13? Somente o capítulo 13, tá? Esse questionário, então, as respostas estão no capítulo 13. Gente, ó, eu tô projetando aqui, eu tô apresentando aqui aquela página, né, que foi para casa de vocês, e eu esqueci de falar, de escrever aqui, mas eu quero que vocês publiquem dia 2 até dia 2 de outubro, lá na página, lá no Classroom, perdão, na nossa sala, tá? Isso antes da aula de geografia, ou seja, né? Publiquem ali até dia 1º de outubro, né? Porque sexta-feira é a nossa primeira aula e eu já quero corrigir isso aqui, tá? Acho que até hoje eu te entrego. A única tarefa que tem, né? Então, tá bom. Obrigada, Kian. Vejam, tá? Aqui por último, ó, tem um videozinho no YouTube. Basta vocês assistirem os primeiros 4 minutos e responderem em homenagem a quem é a festa, ok? Os 4 primeiros minutos desse vídeo? Responder com base no vídeo. Aham. Tá, fechou. Tá bom? O vídeo ele é comprido, acho que ele tem uns 15, 20 minutos, mas pode assistir somente os 20 minutos, tá? E daí a gente vai corrigir na sexta-feira. Então, Noah, quando que é para entregar esse questionário? Noah, cadê você, meu filho? Noah! O Pedro Santana sabe. No, já botou ali, prof. Não, eu botaria antes da aula, escrevi. Antes da aula do dia 2. Antes da aula de sexta-feira. Tá bom? Galera, outra questão. Outra questão que eu quero projetar aqui também, tá? Na semana passada... Fala, Bernardo. Não, é eu, Arthur. É para mandar? Não, né? É pra gente corrigir na hora.
a mandar até antes da aula do dia 2, tá? Mas já botou no Classroom? Aí para corrigir sexto. Desculpa, Kian, não ouvi, falou junto. Repete, Kian. Não, eu falei que para o Arthur que é tipo para mandar e também que é para já estar feito para sexta a gente corrigir. Isso, tá? Gente, é importante, assim, a gente exercitar, né, a nossa escrita, o nosso raciocínio para algumas questões, alguns temas que a gente já aprendeu, certo? Por isso que, às vezes, eu faço questionários com vocês, tá? Então, façam, me entreguem antes da aula do dia 2 de outubro, antes da aula de sexta-feira, tá bom? Onde nós corrigiremos esse questionário, ok? Já botou no Classroom? Atividade? Ainda não, vou botar logo após a aula, amor. Pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês. Sobre a semana 27. Tá? Dá uma olhada. Estou no Classroom, semana 27, semana passada, ok? Onde tinha uma tarefa, né? Uma tarefa que pedia, por meio de desenho ou por meio da escrita, tá? A impressão de vocês para a poesia sobre Minas Gerais e para as canções. Uma que falava de São Paulo, outra que falava de Rio de Janeiro. Vejam que da turma toda eu recebi somente 14. Tá? Então, tem gente que está atrasado. Não deixem de entregar, tá? Isso aqui vale como conceito integrado, tá? Não deixem de ouvir com atenção a música, ler com atenção o poema, tá? Para, de fato, saber, então, o que vocês sentiram, o que vocês acharam daquilo, tá bom? Não é uma tarefa muito comprida, que vocês vão demorar muito tempo, tá? Eu tenho certeza que em 1 hora vocês são capazes de fazer isso, tá bom? Então, quem não fez ainda, por favor, façam, tá? Então tá. Visto isso, quero relembrar, então, que na última aula, né, a gente falou sobre industrialização e sobre agropecuária, né, da região sudeste, tá? A gente utilizou alguns slides, né, uma apresentação no Prezi para falar sobre isso, tá certo? E com ela, né, a gente finalizou, então, a região sudeste, tá? Hoje, pessoal, eu quero começar falando com vocês, abordando com vocês, temas da região sul, tá? Ou seja, a região que a gente mora, né, que a gente vive, certo? Abra um livro, por gentileza, na página 164 e 165, tá? Observem logo de cara a imagem que vai aparecer ali no livro para vocês. Ó. Isso mesmo. Observem aquela imagem, tá? E o que vem... Maquin, você abriu seu livro? Prof, que página mesmo? 164 e 165. Tá. Yuri, você abriu o livro? Que impressão você tem dessa imagem? O que ela diz para você? Que é muito rural, que tem muitas plantações, tipo, bastante agricultura. Massa. Quando a gente olha, Maquinho, lá para o morro, né? Na verdade, tem uma coberta, né? O morro. Mas qual é a impressão que a gente tem? Prof, sei lá, a impressão que eu tenho é que, tipo, é um lugar meio estranho, assim, tipo, não vai muitas pessoas. Tipo, um lugar muito... Continua, Oi? perdão.
É que, assim, ó, desde pequeno eu sempre tive, tipo, quando eu vejo um morro aleatório, daí eu sempre falo, um lugar estranho, não sei o quê, e essas coisas, e sei lá, é uma impressão que eu tenho, que, tipo, os únicos morros que as pessoas, tipo, já foi nesse morro lá, tal, nesse morro, é o Morro do Lampião, que aqui no Campeche é muito conhecido, mas também tem outras trilhas em outros morros, tipo, a trilha do Saquinho, e, tipo, mas sei lá, o morro na BR atrás da van. Tipo, ninguém me fala isso, sabe? Tipo, já foi no morro da BR atrás da van. Ah, Podem falar, prof, podem falar, já foi no Morro das Pedras? olha só, gente. O que eu tô querendo, que eu imaginava que eu iria ouvir, tá? Que esse morro ali que a gente observa, né? Tá na parte mais Pedro, tua alta. câmera tá ligando. Isso, obrigada. Esse morro ali que a gente observa nessa imagem, né? Ele é uma área que não é explorada, né? Aparenta ter ser uma área natural, aparenta ser uma área protegida, tá? Ou seja, parece que ninguém mexeu ali, tá? É isso que eu imaginei que pudesse despertar em vocês, né? Tudo bem, né? Por favor, Fabíola, lê pra gente o que está escrito naquele quadradinho alaranjado ali em cima. Na região sul, há importantes centros metropolitanos e industriais como Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Caxias do Sul e Londrina, Maringá, além de áreas onde se desenvolve a agropecuária em grandes propriedades. No entanto, também existem vários municípios, onde predominam as pequenas e médias propriedades rurais com utilização de mão de obra familiar e produção agrícola diversificada, policultura. Características da colonização dessa região que foi diferente da ocorrida nas regiões Nordeste e Sudeste. Eu continuo? Sim. Porque a colonização da região Sul foi diferente da que ocorreu no Nordeste e no Sudeste do Brasil. Como essas diferenças se refletem nos dias de hoje. Pessoal, é claro para vocês que policultura é a mesma coisa que produção agrícola diversificada? Sim, né? Ou seja, o que o Maquin falou para a gente, né? Que fala dessas áreas rurais, né? Que fala dessas plantações que a gente observa aqui nessa imagem, tá? É uma das características da região sul, tá? A gente sabe, Pedro Santana, que estados compõem a região sul? Pedro Santana, vamos ver. Ele tá ligado. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, faltou um. Faltou um estadinho. Paraná. Tá? Pará é lá no norte. Paraná. Tá bom? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Reparem que quando a gente observa essa imagem, a gente logo de cara, né, aprende, né, sabe que a agricultura, então, a gente vai encontrar na região sul, tá? Mas quando a Fabíola lê para a gente, né, o que está ali escrito, e a gente começa a se lembrar, né, das capitais desses estados, ou seja, Curitiba, capital do Paraná, Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a gente já consegue associar, então, tá, o que está ali escrito, são centros metropolitanos, né? Lembra que vocês, inclusive, me falaram aqui, acho que foi a Evelyn, né, que o IBGE agora, né, decretou, agora no começo desse ano, decretou, então, Florianópolis como
uma região metropolitana, né? Acho que foi isso que a Evelyn trouxe como notícia para a gente, né? Naquela semana, enfim, no começo desse ano, certo? Ou seja, áreas que influenciam outras cidades, certo? Uma cidade, né, que influencia as cidades vizinhas, né? E sofre influência também dessas cidades, sofre migração de pessoas que vêm dessas cidades e de outras cidades. Tá? E além disso, a Fabíola leu para a gente que na região sul eu vou encontrar indústria também, tá? Eu vou encontrar comércio e serviço, né? Em várias cidades. Ou seja, os 3 setores da economia, né? A agricultura, que a gente vê aqui na imagem, tá? A industrialização e comércios e serviços, todos eu vou encontrar na região sul, tá? Vai ter mais um, mais outro? Vai. A gente vai discutir aqui ao longo dessa semana, das próximas semanas. Fala, Bernardo. Não, é que, tipo, eu tinha visto ali num livro que eu tenho, tava uma reportagem, na verdade, tava dizendo que a região sul era uma das melhores lugares para se viver, tipo, uma das melhores lugar para ganhar vida, sabe? Um dos melhores lugares com qualidade de vida, né? Sim, é claro que, por exemplo, só o estado de Santa Catarina tem mais de 200 municípios, tá? Não é possível nos 200 municípios a gente ter a mesma qualidade de vida, tá bom? Então, mas genericamente, tá? Quando a gente compara a região sul com outras regiões, sim, Bernardo, ela é apontada como uma boa região, né? Uma região com boa qualidade de vida, tá? Inclusive Florianópolis, né? É a terceira cidade em 2010, esse é um dado antigo, tá? Do IBGE de 2010, apontava Florianópolis como o terceiro melhor IDH do Brasil, tá? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, Isabela Medeiros, Isabela Florencio, todo mundo, escrevessem algo sobre a região sul ali no chat, uma palavra. Um lugar que vocês já visitaram, uma atividade econômica que vocês conhecem. Não precisa folhear o livro, não precisa copiar aqui. Tentem buscar na memória de vocês. Opa, Massa Maquin, Foz do Iguaçu, né? Importantíssimo para onde tem uma hidrelétrica, por exemplo, né? Que faz com que a gente tenha energia na nossa casa, né? No Brasil todo, mas aqui também na nossa casa. E fica no Paraná. Legal, Maquin. Morro do Cambirelo, o Bernardo vai falar para a gente. É uma região fria, sim, né? Estamos subtropical, estamos abaixo do Trópico de Capricórnio. Legal, Andrei, né? Comparado com outras regiões, né? Ela é mais fria, ela tem uma influência maior da massa polar, a massa polar atlântica, né? MPA, Massa polar atlântica, né? Perfeito. Henrique, Criciúma, os DGL de Mina. Criciúma, não entendi. BGL é bagulho. É bagulho. É bagulho, é tipo os bagulhos de mina lá, tipo de mineração, provavelmente ele quis falar. Ah, gurizão, ainda bem que você tem tradutor, hein, Henrique? Sim, o carvão mineral extraído da região sul do estado de Santa Catarina e norte, né, do Rio Grande do Sul. Massa, Henrique, pô, gostei da tua intervenção aqui, dos bagulhos que você falou aqui. A Isabela Medeiros vai falar de Balneário Camboriú. O que tem em Balneário Camboriú, Isabela? O que você quer falar sobre ele, sobre Balneário Camboriú? É um município, tem praia, mais. Evelyn, o que tem em Gramado? Qual é uma característica de Gramado? É frio e tem chocolate. Chocolate, principalmente. Ou seja, Evelyn, a gente pode falar que tem um turismo de inverno, né? É muito comum o turismo, principalmente lá de inverno, tá? Assim como a região de Lages, aqui em Santa Catarina, né? Fabíola, o que tem em Constantina?
É muito frio e onde meu avô e minha avó moram. Aí eu lembrei disso. Ai, que massa! Onde é que fica? Que Oi? estado? Que estado fica? No Rio Grande do Sul? Ah, no Rio Grande do Sul, não sabia. Que legal. Urubici também, né, prof? Com plantação, essas coisas. Massa, Kian. Urubici. Rancho Queimado. O que que tem em Rancho Queimado, Daniel? Fábrica da pureza. Ou seja, uma indústria. Massa. Tem também uma grande produção de morango, tá? É uma grande área rural, Rancho Em Queimado. Urubici é maçã, né? Quando eu fui para Rancho Queimado, eu tomei um suco de morango lá, eu juro, é o melhor suco que eu já tomei, prof. Não tem, é Sério? tipo muito natural, assim, da plantação. Muito bom. Que massa. É muito bom o morango, né? Eu adoro. Eu quero saber do Pedro Blom. Pedro Blom, você não escreveu nada aqui no chat, nem Helena. Vocês saíram da aula? Não, prof, eu tô aqui, eu tava pensando. Que pensadora. Então fala agora. Eu tava pensando na vacinação. Uma vez a minha avó tinha me dito que a taxa de vacinação aqui em Santa Catarina é bem grande, mas poderia ser mais alta, mas é superior a vários outros estados. Uhum. Ou seja, você tem um dado aí que vem de casa, né? Um dado da sua avózinha, então, que fala da vacinação. E a vacinação, a taxa de vacinação, né? A gente pode associar uma boa qualidade da saúde, talvez, né? Pode associar uma boa educação, uma boa divulgação, então, dessas campanhas, né? Que a gente encontra aqui na região sul. Ô, prof, na verdade, o que eu pensei primeiro foi aquele negócio do Sul é meu país, que tava tendo aquelas votações, tipo, teve um ano que tava votando pro Sul ser separado do resto do país. É verdade. Já teve esse momento histórico, né? Arthur, você não falou nada. Pedro Blom, você não falou nada. Olha, Grazi, as migrações da região sul, massa. A gente encontra migração aqui, gente? Vocês já me falaram que os pais de vocês migraram para cá, né? Em busca de uma qualidade de vida melhor. Lembra que a mãe da Ana veio para cá por influência das amigas? Lembra disso? Meu pai veio, mas ele ainda era do sul, tipo, ele era de Curitiba, então... Migração interna, né, Kian? Interna, no Minha mãe caso, vinha pra dentro da gente, mesma região. só que aí ela veio porque as amigas dela convenceram. Uhum. Meu pai veio pra abrir uma pizzaria. Opa, veio pelos negócios, né? Pela questão econômica. Massa. Ou seja, gente, são muitos os assuntos, né? Os temas que nos conectam, então, à região sul, né? Que vem na nossa mente, né? Quando a gente pergunta. Eu gostei de várias coisas que eu li aqui no chat das pessoas que participaram, tá? E daí, essa página 165, ela finaliza, né, um textinho ali que a Fabíola leu pra gente, finaliza com as perguntas, né? Por que a colonização da região sul foi diferente da que ocorreu no Nordeste e no Sudeste do Brasil? Por que foi diferente, né? E com essas diferenças, como é que a gente percebe hoje, na nossa paisagem, né, natural, ou na nossa sociedade, nas nossas cidades, essas mudanças, essas diferenças? Alguém chutaria? Por que não foi diferente? Por que foi diferente? Por que não foi igual? Pedro Calone, você está aí? Você pode dar uma ideia? Falar para a gente o que você acha? Acho que ele saiu da aula, né? Quem não falou... Ah, não, ele está aqui, ó. Eduardo, o que foi diferente, na sua opinião, comparado com a região Nordeste e Sudeste? Será que eles saíram, gente? Oi, travou um pouquinho aqui. Oi, Eduardo, o que você acha? Agora na minha mente não vem nada, assim.
Tenta lembrar lá do Nordeste. Um fato histórico muito importante que aconteceu no Nordeste. O café? O café foi no Sudeste. No Nordeste veio a cana-de-açúcar. Sim, mas a cana é daqui ou foi trazida por alguém? Foi trazida. Então, Eduardo, olha só, eu tô querendo, esse fato histórico muito importante que aconteceu no Nordeste é a chegada dos portugueses. É o começo da exploração desse lugar que hoje é chamado de Brasil, tá? Então, só por isso já é diferente a história, tá, de cada região. Ok? Isso que eu gostaria que você lembrasse. E daí você veio me falar, você me falou que eles trouxeram sementes, né, ou ramos de outros lugares do mundo, né? E cultivaram aqui, então, a cana-de-açúcar. Massa, essa já é uma diferença, tá? A Sofia fala do café, e daí, olha, o café é uma referência na região sudeste, tá? E, mais uma vez, o café é de lá ou ele foi trazido? Foi trazido. Foi trazido, ou seja, né? Essas andanças, né, essas navegações e explorações de outras áreas geográficas, elas permaneceram. Tanto que... Quer dizer que não trouxeram coisas para o sul? E depois eles trouxeram coisas para o sul? Isso é tipo da diferença, tá falando que eles trouxeram, não. Então, nessa diferença que não trouxeram nada para o sul, tipo, de fora. Eu acho que trouxeram. Ô, prof, tem diferença também na temperatura. A temperatura, daí vai fazer com que eu cultive produtos diferentes, né, Arthur? Ou a geologia vai me dar um solo diferente. Mas, Kian, a tua contribuição ela é importante porque você pergunta, né? E aí, não trouxeram nada para o sul? Ou trouxeram coisas diferentes para o sul? Sim, trouxeram coisas diferentes, né? E pensem na questão do tempo. A região sul foi uma das últimas regiões, uma das últimas áreas a ser ocupadas, tá? Uma das, né? Enfim, era uma andança para o interior, né? Uma ocupação do interior junto com essa direção para o sul. Trouxeram escravos para o sul, prof? Uhum. Não igual no Nordeste, né? Um pouco menos. Ou igual. Isso mesmo, Kian. Não igual ao Nordeste. Para fazer um parênteses, eu posso mostrar no livro que eu tenho ali guardado, que eu não vou pegar agora. Inclusive aqui em Florianópolis a gente tinha escravos, tá? Só que daí muitas vezes esses escravos, eles podiam chegar de migrações internas aqui do Brasil, tá? Eles vinham de outras regiões do Brasil, tá? Mas, sim, respondendo a sua pergunta, sim, tá? Não igual, não igual, né, a região Nordeste, e não foram tantos como na região Nordeste, tá? Então tá, galera, essa era só uma introdução que eu gostaria de saber o que vocês tinham para falar da região Sul, né? Eu sei que em Santa Catarina o jeito que eles denominaram a capital é diferente, né? Que era para ser Joinville, que é a mais populosa, e foi Florianópolis, que tinha mais turismo, algo assim, não é um negócio assim. Então, Kian, na verdade, aqui em antes de ser Florianópolis, né, era Nossa Senhora do Desterro, né, já era uma área ocupada pelos vicentistas, né, ocupada por aqueles que vieram ali da região hoje, né, de São Vicente, hoje chamada São Vicente, ali do litoral de São Paulo, tá, como o Dias Velho, né, que veio para cá e que começou a construção, então, da Catedral Metropolitana, né, começou o primeiro povoado da Nossa Senhora do Desterro, né, e outros povoados também existiam no Ribeirão da Ilha, outros povoados, então, na região ali de Sambaqui, não, Santo Antônio de Lisboa,
certo? Então, começaram como pequenas áreas, né, a ser ocupada para depois, então, se desenvolver como cidade, tá? Então, historicamente, Kian, essa região aqui, Florianópolis, né, ela foi ocupada e teve uma importância maior, né, e era muito estratégico, né, porque tinha essa Baía Norte, como Baía Norte, Baía Sul, né, tinha essa porção de água que ficava entre a ilha de Santa Catarina e a região continental, né? E essas águas que eram abrigadas, que eram protegidas, tinha menos influência de onda, de corrente, tá? Permitiam com que muitas embarcações parassem, né? Pudessem pegar água, né? Pudessem ancorar para descansar. Então, como era uma região importante, tá? Também por conta da navegação, né? Ela foi se tornando mais importante. Mas sim, Joinville é a cidade que é uma cidade bastante populosa, é uma cidade muito importante industrialmente falando aqui em Santa Catarina, né? Então, ficou como uma cidade muito importante, mas não como capital, tá? Pessoal, ali dando sequência, né? No começo, então, no capítulo 14, ele na página 166, tá? A gente vê mais algumas imagens. Vamos se concentrar nessas imagens na aula de hoje, tá? Reparem inicialmente, então, a que a gente tem aqui na página 166, que é o alemão Hermann Wendroth, que veio para a América Portuguesa em 1851 e empreendeu viagens pelo Rio Grande do Sul, ao longo das quais registrou em desenhos e aquarelas diversas paisagens e pessoas da época. Nesta aquarela, Porto Alegre, vista do Lago Guaíba, que é de 1852. Ele retratou o Rio Grande do Sul em meados do século XIX, evidenciando o trabalho de africano escravizado. Olha só, Kian, o que você falava, né? O que você perguntava, né? A imagem de pessoas que aparecem ali, então, é de uma pessoa negra, né? E deveria, né? Segundo uma leitura minha aqui, rápida dessa imagem, deveria trabalhar, então, nessas embarcações, né? Ou pescando, ou carregando as pessoas, ou carregando mercadorias, tá? Se a gente olhar a imagem do lado, tá? Ali da página 167, o que a gente pode observar, Bernardo? Lê pra gente a legenda. Eu não tô entendendo o que é aqui. É difícil de entender mesmo. Tem que ler a legenda. Prof, desculpa, eu tava na página errada. É qual? 167. Que imagem é aquela ali? É meio estranha. Aquilo, a imagem, prof? O coisa diz que é uma criação de gado para produção de charque. Na verdade, ele disse que ali era coisa que para fazer charque, mas eu acho que ali era para cuidar do couro das vacas, essas coisas da carne, sabe, prof? Ali parece lê pra gente, Bernardo, lê pra gente a legenda. Criação de gado para a produção de charque foi uma das principais atividades econômicas no sul do país, no século sei lá o que até sei lá o que. Primeiramente no Rio Grande do Sul, na foto Casa de Charque, em Tupanciretã, por volta de 1910. Não sabe ler os séculos, números romanos? Não, professor, que eu não gosto muito de ter que ficar adivinhando a letra para fazer coisa. Tá, então vamos lá. O que é o X, gente? 10. Século XIX. Porque o B é 5 e cada pauzinho é 1. 5. Cada Eu sei palitinho. o que é o coisa, mas é que tipo, é só eu não gosto de ter que ficar adivinhando. Não, tá bom. É que você apontou essa. Você falou que não gosta, né? Daí eu tô querendo só. O outro é 19, não é?
trabalhar, relembrar aqui com vocês, né? Que a gente está falando de tempo histórico, né? E a geografia, ela acontece num tempo histórico, né? E a história acontece num espaço geográfico. Sim, Ana, aqui se refere, né? Então, século XV, XVI, XVII, XVIII e século XIX, tá? São esses os séculos. Isso mesmo. Isso que você copiou ali, Bernardo, é o que está no livro, tá? Então, eu estou falando o quê? De século de 1701 em diante, né? E de 1801. Beleza? Então, pensa que em 1700, né, a região sul já estava com o seu gado, que era criado, tá? Salgando, né? Eles já sabiam, já tinham esse conhecimento de que o sal era um conservante, então, dessa carne, tá? Para quê? Para ser distribuído, para ser carregado, né? Para outras áreas, né? Para áreas mais longes, tá? Para alimentar as pessoas, tá? Tem-se informações históricas, dados históricos, que falam que a criação de gado para fazer charque, né? Ela é oriunda também da região da Argentina, também hoje chamada Argentina, né? Também da região chamada Uruguai, hoje chamada Uruguai, não país, enfim. Da tá? Cisplatina. E os animais, os cavalos, né? Os burros, eles carregavam então o charque, tá? No lombo e chegavam muitas vezes até a região de Minas Gerais, a região onde havia muitos trabalhadores, né, que estavam explorando o ouro, né, em 1700 e pouco, por exemplo, tá? E daí imagina, né, se esse transporte, né, dessa mercadoria, ela saía de um lugar tão longe, né, precisava fazer paradas, e nessas paradas, a gente já sabe, a gente já aprendeu, né, que surgiam o quê? Quando tem que parar para dormir, quando tem que parar para se alimentar. O que surge? Ninguém lembra? Surge meio que uns povoadinho ali no meio do lugar. Isso contribuiu para a urbanização dos interiores, prof. Ou seja, né, antes de urbanização, né, Bernardo, esses povoadinhos mesmo, tá? Você começa a ter aglomerados de pessoas, ainda que sejam em momentos, né, conjunto de pessoas, então, que param para se alimentar, que param para dormir, tá? E conseguirem, então, no dia seguinte, dar continuidade à sua viagem, tá? Gente, olha só, eu vou fazer uma chamada agora aqui no final da aula, porque somos só 16, né? Acho que vários colegas estão aí com problemas na internet, né? Caíram. Eu só quero ver quem é que está aqui agora. Então, a Ana tá, o Andrei tá, o Bernardo tá. Eduardo tá. Aqui. Evelyn tá, Fabiola tá. Grazi tá, Helena tá. Henrique caiu. Isa. O João que ama Kim. Sofia e Yuri. Tá. Beleza. Vou ver se isso está acontecendo em mais momentos. Amores, meio-dia, vamos finalizando por aqui, tá? Na próxima aula, então, a gente corrige o questionário da região sudeste, tá? E depois a gente